Um novo rosto para Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. Ao longo de toda a vida, ele só foi retratado por pintores numa época sem fotografia. Agora, 2 séculos depois, especialistas de várias partes do Brasil se juntaram para elaborar um retrato mais realista e revelaram um segredo sobre o rosto de Dom Pedro. Qual seria o rosto de Dom Pedro I? No cinema, ele foi vivido por Tarcísio Meira no filme Independência ou Morte. Independência ou morte! E por Marcos Palmeira em Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Na TV, quem marcou ao interpretar o imperador foi Gracindo Júnior, na minissérie Marquesa de Santos, da antiga TV Manchete. E houve até um Dom Pedro I argentino. Foi o ator Jorge Rial, que atuou em Embrujo, um filme argentino da década de 1940. Tão diferentes quanto os rostos dos atores são as pinturas que retratam Dom Pedro. Tudo é meio idealizado quando se envolve os governantes. A história é editada, né? As imagens são editadas. Mas afinal, qual seria o verdadeiro rosto de Dom Pedro I? Imagina você estudar acerca de uma personalidade histórica, anos e anos da sua vida escolar, de repente você se deparar com a possibilidade de fazer uma reconstrução científica do rosto. Acredite, estes são os traços do primeiro imperador do Brasil. Feições bem diferentes daquelas que aprendemos nos livros de história. Mas uma imagem reconhecida imediatamente por quem é da família. Dom Luiz, eu queria mostrar ao senhor essa foto. Assim meio receoso, ele disse: Dom Pedro I, meu tetravô. Mas como foi feito esse trabalho? E por que Dom Pedro tinha marcas no rosto? Para descobrir, é importante voltar no tempo. Um homem de estatura alta. Para nosso padrão ele não era alto, mas para o padrão da época ele era. Ele tinha 1,70 e pouco, uma coisa assim, mas para o padrão da época era 1,50. Personalidade forte desde criança. Ele decidia se ele queria estudar ou não. Então ele dispensava o professor quando ele não queria. Dom Pedro I era um esportista nato. Ele nadava, ele adorava tomar banho, coisa rara para a época. Escalava, ele foi um dos primeiros a escalar o Pão de Açúcar. Ele adorava fazer trilhas e, enfim. E ele adorava velocidade. Uma das passagens mais importantes da vida de Dom Pedro aconteceu em 1822, quando tinha 24 anos. O imperador voltava de viagem quando recebeu um recado da mulher, Dona Leopoldina, que ocupava o trono naquele momento. Por causa da ameaça de invasão portuguesa, foi ela quem assinou a independência do Brasil. Assim que leu a mensagem, Dom Pedro reuniu os homens. O resto da história, todo mundo sabe. Independência ou morte! Hoje mesmo despachei o decreto. O imperador foi também o autor da primeira Constituição brasileira, a de 1824, considerada muito liberal para a época. Tanto que ele é um dos primeiros a bater na questão da educação para todos. Está na Constituição que ele vai dar para o Brasil. E não importando cor, raça, extrato social, nada. Resultado, talvez, da criação pouco tradicional para um príncipe. Apesar de ter sangue azul, Dom Pedro I foi uma criança que convivia de igual para igual com os plebeus. Circulava livremente entre os escravos no Rio de Janeiro. Quando adulto, gostava de festa, tinha várias mulheres e defendia ideias políticas liberais. Estava sempre à frente das cavalgadas e colecionava quedas de cavalo, o que pode até ter deixado marcas no rosto do primeiro imperador do Brasil. Existem 2 grandes acidentes que acontecem na vida do Dom Pedro. Uma em 1823, que é uma queda que ele se machuca muito, uma queda de cavalo.
E em 29, 30, que ele capota uma carruagem que ele estava dirigindo na Rua do Lavradio. E aí, pelo boletim médico da época, você vê que ele machucou a parte frontal do rosto. Por causa desse acidente, o casamento de Dom Pedro com a segunda esposa, Dona Amélia, teve até que ser adiado. Foi tão grave que ele não foi nem retirado do local. Colocaram ele direto na casa do Marquês de Cantagalo, que morava na frente, e ele ficou lá até a convalescência dele inteira. Depois de recuperado, vida normal. Os súditos tinham livre acesso ao imperador. A todo momento ele abria as portas do palácio para o povo.